Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, embaixo de suas asas estará seguro. Salmos 91, versos 1 a 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. No vídeo de hoje, veremos como que Paulo ligou um ministério, o ministério mais visível, mais destacado, tanto naqueles dias como hoje, o ministério do bispo e o ministério do diácono. Você sabe que o diácono não aparece tanto. A palavra diácono quer dizer servo. E a gente vai aprender qual é a função do diácono. Mas primeiro vejamos como que ele ligou as duas funções. Vejamos 1 Timóteo 3, aqui no verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Note, do mesmo jeito que havia uma proibição do tal do vinho aos presbíteros, há também aos diáconos a expressão não dado a muito vinho. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele lidou com este mau costume na igreja em Corinto. E a gente não vai entrar agora, porque não é o caso. Mas é curioso aqui a mesma proibição, a mesma advertência em relação a muito vinho dada aos bispos é dada aos diáconos, respeitáveis, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, não envolvido em espírito de avareza. Você sabe que os diáconos se envolveriam e se envolvem em bens, sejam eles comestíveis, sejam eles bens móveis, seja dinheiro. Por isso, esta precaução, que não sejam gananciosos. É bom lembrar, antes de prosseguirmos, que lá em Atos 6,
quando havia uma contenda, pois a igreja em Jerusalém não era uma igreja pequena, era uma igreja muito grande e composta de hebreus e de gentios. E havia na igreja muitas viúvas. Começaram então as contendas. Aquele comentário de que as viúvas dos helenitas ou gregos eram menosprezadas, ou seja, dava-se mais apoio, mais amparo às viúvas dos hebreus de Israel. O que aconteceu? Os apóstolos, sabiamente, eles se reuniram e disseram: olha, não é bom que a gente se envolva nessa questão. A nossa finalidade é a oração e a palavra. Vejam como estes homens eram sérios. Vejam como estes homens davam valor à pregação e à oração, mas sem esquecer o lado social da igreja. Vamos nos reunir e eleger homens que estejam à frente desse trabalho. E é interessante que aparecem ali também as qualidades exigidas para estes homens. É necessário que eles sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia! Você sabe que se pensaria isto de cheios do Espírito Santo, o bispo, o presbítero, os apóstolos, mas o cargo de servir as mesas dos pobres, das viúvas, este cargo, um cargo mínimo, precisaria também ser cheio do Espírito Santo. A verdade é que, no princípio, a regra básica para todos os cristãos, não apenas a líderes, eram ser cheios do Espírito Santo. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, então eles impõem a mesma regra. Vamos eleger estes homens e eles terão esta função de fazer a distribuição de víveres para estas viúvas. E nós nos ocuparemos da pregação da palavra e da oração. Aleluia! E assim foram eleitos estes homens que
a gente vai, em vários vídeos, estabelecer a ligação entre eles e o que Paulo escreveu a Timóteo, mostrando também que os diáconos precisam ter qualidades espirituais. Fiquemos, pois, na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.